Veja os destaques desta edição do Acontece no Rio. Prefeitura anuncia planos para os parques olímpicos da Barra e de Deodoro após as competições. Bondes voltam a circular em Santa Teresa. Objetos do Rio pré-histórico são encontrados em obras do metrô. Em instantes. Olá! A Prefeitura apresentou seus planos para os parques olímpicos da Barra da Tijuca e de Deodoro após as competições. Locais para a prática de esportes, um parque público e escolas estão entre os legados. Parte dos recursos pode vir da iniciativa privada. Esse parque é considerado o coração dos Jogos Olímpicos. Com uma área de aproximadamente 1 milhão de metros quadrados, vai abrigar 16 modalidades olímpicas e 9 paralímpicas. Ginástica artística, esgrima, nado sincronizado são algumas delas. Já no complexo de Deodoro serão praticados 11 esportes olímpicos e 4 paralímpicos, como hipismo, canoagem e rugby. Destaque para o Parque Radical, que já é considerado a segunda maior área de lazer da cidade, atrás apenas do Aterro do Flamengo. Há cerca de um ano do evento, que é considerado o maior acontecimento esportivo do planeta, a Prefeitura convocou a imprensa para dizer qual vai ser o destino dos equipamentos após a Olimpíada. De acordo com a Prefeitura, o cronograma das obras está no prazo previsto e toda a estrutura criada para os Jogos Olímpicos terá outro uso após as competições. Essa arena, por exemplo, vai abrigar as provas de taekwondo, esgrima e judô paralímpico. Depois será transformada num ginásio experimental olímpico para 850 alunos, com prática esportiva em 10 modalidades. Uma escola com capacidade para 1.000 alunos também será construída aqui. Entre os legados olímpicos, a cidade também vai ganhar 4 novas escolas públicas, 2 centros aquáticos, espaços de treinamento para atletas de alto rendimento, além de locais para a realização de projetos sociais e eventos. Segundo a Prefeitura, parte dos recursos vem da iniciativa privada. Essa opção de trazer a iniciativa privada para esse investimento prova que foi um acerto na modelagem dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Depois de muita espera, os bondes voltaram a circular em Santa Teresa. Apenas um trecho ficou pronto e os horários são limitados. Há quase 1.500 dias, ou seja, 4 anos, que esse barulho do bonde não era ouvido nas ruas de Santa Teresa. Desde o acidente em 2011, que matou 6 pessoas e deixou 50 feridas, as ruas perderam um tom amarelado e ganharam o cinza das obras. Mas essa semana, eles voltaram a colorir as ladeiras do bairro e uma fila se formou para não perder o bonde. Depois de muitos prazos não cumpridos, os bondes estão de volta às ruas de Santa Teresa. O horário, o trajeto e circulação ainda são limitados, mas a alegria dos cariocas e turistas, essa é limitada. Os bondes estão em fase de teste. Circulam do Largo da Carioca até o Largo do Curvelo, o que corresponde a 900 metros dos 10 quilômetros do percurso total, ou seja, menos de 10%. O horário ainda é reduzido, de segunda a sábado, das 11 da manhã às 4 da tarde. E não há cobrança de passagem. Sandra mora há 50 anos no bairro e trouxe a neta para andar de bonde. Acho ótimo, porque aqui em cima o transporte ideal é o bonde. Os ônibus são muito pesados e, sei lá, o bonde é bem melhor. Mas para alguns moradores, ainda não chegou a hora de comemorar. É meio complicado, né? Depois de 4 anos, eles botaram esse pequeno trecho. Essa rua ficou em obra 1 ano e meio e concluíram 1 quilômetro da obra. A gente espera que volte para os moradores, não só para turista, porque o bonde sempre foi destinação para morador. E hoje em dia virou coisa para turista, que não é um problema que o nosso bairro é turístico, mas tem que atender principalmente os moradores. É uma operação ainda de teste e que a gente tem medo que ela, inclusive, se transforme e que passe para fora como o bonde voltou. Né? O bonde não voltou ainda, o bonde está em teste e em um trecho muito pequeno, que não é significativo para quem está esperando há 4 anos o retorno do bonde. Né? Por enquanto, só 3 bondes estão circulando e todos são novos. A novidade logo virou atração em Santa Teresa e é claro que não poderia faltar a selfie. O motorneiro Marcos ainda se adapta ao novo bonde, mas já comemora o retorno às ladeiras do bairro.
É uma emoção muito grande depois de tudo que nós passamos. Nós estamos muito felizes com tudo que está acontecendo agora, neste momento, com essa nova tecnologia. É bom para nós, para os moradores, para a comunidade de modo geral, os turistas de todo mundo. Nesses novos bondes não é permitido viajar em pé e nem nos estribos. O freio é magnético, que trava no trilho como um imã. Enquanto os novos são testados, os antigos bondes estão na garagem à espera de uma solução. No nosso ver, da Associação de Moradores, eles têm solução sim, e são soluções que são dadas no mundo inteiro. Tem lugares onde os bondes históricos, tombados pelo patrimônio, rodam junto com os bondes novos. Além da demora para o restabelecimento do sistema de transporte, os canteiros de obras no bairro provocaram uma série de transtornos aos moradores. O prazo para a conclusão total das obras ainda não foi determinado pela Secretaria Estadual de Transporte. Peças arqueológicas do período pré-histórico são encontradas em obras da linha 4 do metrô. Alguns objetos podem ter até 4.000 anos de idade. O centro do Rio continua revelando a história da cidade. Na região da Leopoldina existe o sítio arqueológico Matadouro Imperial. Pesquisadores da empresa que está construindo a linha 4 do metrô encontraram cerca de 50 objetos de pedra e mais de 400 conchas do período pré-histórico. Essas peças têm entre 3 e 4.000 anos. Na medida em que fomos encontrando outros artefatos e com uma tecnologia diferente, nós chegamos à conclusão de que nós não estávamos trabalhando com uma tribo já em fase de aculturação, e sim com um material mais antigo, que era um material paleolítico mesolítico. A forma como foram encontradas as peças chamou a atenção dos arqueólogos. Em geral, elas ficam em escavações de 2,5 metros de profundidade, mas esse tesouro histórico estava a cerca de 1 metro. O Rio de Janeiro é realmente um campo arqueológico, porque em todas as áreas em que a gente acaba fazendo essa pesquisa arqueológica, não precisa de mais do que 20 centímetros para começar a levantar esses restos, seja no centro da cidade, seja na Leopoldina, seja na Zona Sul, né? O Rio de Janeiro é uma cidade de arqueologia. Não é a primeira vez que esse sítio arqueológico apresenta ao público um pouco do Rio Antigo. Desde 2013, já são 220.000 objetos encontrados. E esse aqui é o laboratório onde começam os estudos dessas peças. Entre as peças encontradas, destacam-se estas da corte Dom Pedro II. Escovas de dente, perfumes, joias, louças e essa caixa que armazenava um pó que era utilizado para escovar os dentes. Com as obras na cidade, a cada dia surgem novas descobertas. Recentemente, foram encontrados trilhos dos bondes do século XIX na Praça da República. Mas não foi a única. O Cais do Valongo e da Imperatriz foram a principal descoberta arqueológica da cidade nos últimos anos. São 2 estruturas entrepostas. Nesta, mais profunda, é possível ver o local onde chegavam os escravos. Aqui em cima foi construído outro cais para receber a futura imperatriz do Brasil, Teresa Cristina, que casou com Dom Pedro II. Hoje o sítio concorre a Patrimônio Mundial da Humanidade. No próximo bloco, revitalizada a igreja do Mosteiro de São Bento guarda um tesouro do passado. Maratona do Rio movimenta mais de 200 milhões de reais em negócios e serviços na cidade. Eles estão no Aterro do Flamengo, na Lagoa Rodrigo de Freitas, na Orla e em vários cantos da cidade. Sozinhos ou em grupos, os adeptos das corridas de rua movimentam a rotina e a economia da cidade. É um sinal de tempos novos para a atividade que cresce também nacionalmente. O que leva uma pessoa a correr mais de 42 quilômetros? Os motivos são os mais variados. Mas o fato é que em 2003, apenas 3.100 corredores participavam dessa prova. Esse ano, foram 26.000 que participaram da Maratona do Rio, que é uma das provas mais extenuantes do atletismo. Nos últimos 10 anos, a febre da corrida se alastrou pelo Brasil e o Rio, com suas belezas a céu aberto, não poderia ficar de fora desse modismo. Já que 42 quilômetros é um teste de superação, foram surgindo provas mais leves. O professor de História e advogado Walker Walking começou a correr para perder peso, tomou gosto pelo esporte e mudou de vida. Posso
não querer exagerar, mas mudou 360 graus. A minha vida mudou intensamente, né? Primeiro, eu escrevi um livro, né? O livro da obesidade à maratona, Sonho Possível. A mudança foi intensa. Um homem de, na época, 54 anos de idade, 140 quilos, sai de 140 quilos, passa a ter 85 quilos, 55 quilos eliminados e passa a viajar o mundo. Para Walker, correr a maratona de Nova York foi um dos maiores desafios da vida. Foram esses passos que eu fui percorrendo, sempre com orientação técnica. Eu nunca fiz nada pela minha cabeça. Por isso, hoje, posso dizer, um dos êxitos é nunca ter tido uma lesão. Desde que começou a correr, Walker contou com a orientação técnica de uma assessoria esportiva, que estão cada vez mais presentes nas ruas da cidade. O papel delas é montar uma logística de treino para cada aluno. A gente não tem uma planilha fixa para todos os alunos. Cada aluno ele é avaliado e é verificado o objetivo e a situação dele naquele momento, e a partir daí a gente desenvolve o treinamento para essa pessoa, modificando isso a cada semana de acordo com a resposta que ele tem. Quase todo final de semana há uma corrida na Zona Sul ou região central da cidade. Só no ano passado foram registradas 31 provas só na Zona Sul. Esse ano já aconteceram 18 até o último mês, de acordo com a subprefeitura. Um levantamento do Ministério do Esporte aponta que a corrida é o 5º esporte mais praticado no país, com cerca de 6 milhões de adeptos. Profissionais da área, no entanto, estimam que o número seja pelo menos 3 vezes maior. A presença feminina é cada vez mais constante nas corridas de rua. Nesse ano, na meia maratona, quase metade dos participantes são mulheres. E já que mulher leva essa fama de que gosta de comprar, alguns comerciantes aproveitaram o evento para impulsionar os negócios. Acho maravilhoso, né? A mulher revolucionou o mundo, evolucionando também nas corridas. Cada dia a gente com melhores tempos. E uma roupinha para comprar sempre é bom, né? Envaidece. Eu, então, que adoro correr fantasiada, fashion. A febre da corrida traz uma série de novos empreendimentos e movimenta o mercado da cidade. A Maratona do Rio, a maior delas, movimenta 200 milhões de reais. Com participantes de 61 países, o evento contribui também para a ocupação dos hotéis. Hotéis próximos ao local do evento tiveram ocupação de 100%. Assistir os corredores pela cidade é um saboroso aperitivo para 2016, quando atletas do mundo inteiro percorrerão as belas paisagens cariocas. A restauração começou em 2004 e, após um trabalho cuidadoso, a Igreja do Mosteiro reabre as portas com a exuberância original. A beleza e a história se misturam na arquitetura e em obras de arte de cerca de 3 séculos atrás. O amanhã. A tradição construída pelo século. Na zona portuária do Rio, passado e futuro convivem em 2 construções emblemáticas, o Museu do Amanhã e o Mosteiro de São Bento. O mosteiro foi fundado em 1590 por monges beneditinos vindos da Bahia. Foi feita à vontade do povo da recém-fundada cidade de São Sebastião, do Rio de Janeiro. Um lugar de silêncio, paz, oração e trabalho. Mas essa paz foi quebrada durante uma das invasões francesas ao Rio de Janeiro. Em 1711, o mosteiro sofreu com a invasão de corsários franceses. Eles se alojaram por aqui por 40 longos dias, período em que a cidade ficou à mercê de invasores. Houve saques no mosteiro e os corsários só foram embora mediante pagamento de resgate. Foi depois da expulsão dos franceses comandada por Mendes Sá, em 1560 e 1567, e da frustrada tentativa da invasão em 1710 pelo corsário Duclerc, que, em 1711, o corsário do Guetrouin comandou toda a ação. Passou pelas fortalezas da Baía de Guanabara numa manhã com neblina forte e chegou até o cais perto da Praça 15, onde desembarcou para sitiar a cidade, que tinha somente 12 mil habitantes. A cidade não resistiu à força dos invasores, muito bem armados. O corsário ocupou o mosteiro, mesmo fortificado, e só saiu mediante pagamento em ouro, bois e açúcar. Mas o mosteiro sobreviveu aos séculos e hoje vive tempos de revitalização. Foram 11 anos de reformas cuidadosas.
A arquiteta Carolina Leal participou ativamente nesse processo de restauração. Foi um grande desafio a gente pesquisar, verificar toda a parte que estava danificada, fazer o levantamento do estado de conservação da igreja e, a partir daí, verificar as diretrizes para fazer a restauração. Foi o principal objetivo era respeitar ao máximo a originalidade da igreja, dos elementos artísticos da igreja. Na maquete se vê toda a estrutura do mosteiro. Uma das reformas foi no telhado de todo o prédio histórico. Essa obra começou em 2004 e teve 3 fases. A primeira fase foi a Capela do Santíssimo e o telhado da igreja. Depois a gente passou para a Capela Mor, que compõe o altar mor e a área do cadeiral. Depois, essa terceira fase agora que a gente está entregando, que é a nave, as capelas laterais, o coro e o forro da igreja. E é a beleza que se vê. A igreja Nossa Senhora de Montserrat foi totalmente revitalizada. No pátio, São Bento protege a todos. O douramento das paredes, santos e altares revitalizou a igreja. No altar de Nossa Senhora do Pilar, belíssimo, se vê bem a diferença entre o douramento novo e o douramento antigo. A beleza sempre enriqueceu a igreja, mas estava mais oculta pela ação do tempo. Foram removidas poeiras acumuladas durante 4 séculos. Não quer dizer que o mosteiro tenha ficado os 4 séculos sem passar por restauração e conservação. Sim, sempre houve intervenção de restauro e de conservação, mas agora teve um restauro mais vasto, deu maior polimento à talha da igreja, a talha dourada. Requinte. Os anjos tocheiros, talhados no século XVIII, protegem a entrada do altar principal. No altar, as imagens de São Bento e sua irmã gêmea, Santa Escolástica, os santos e Nossa Senhora de Montserrat. Cada detalhe remete à arte colonial. Os painéis com passagens bíblicas estão no teto da igreja. Os púlpitos e as grandes colunas ricamente ornadas. São Lourenço, ainda com douramento antigo. No altar de Santo Amaro, se percebe os resultados da reforma. O brilho foi realçado, o forro foi recuperado, os balcões receberam pintura nova. Os operários contratados para essa revitalização são especialistas no ofício. Afinal, mais do que o ouro, é a importância histórica do mosteiro. A importância histórica é que o mosteiro é um centro cultural, um centro religioso, mas sobretudo um centro cultural onde você vê retratada imagens de vários personagens que viveram na Europa e que estão aqui retratados na igreja. A reforma trouxe luz para a igreja de Nossa Senhora de Montserrat. São poucos o equivalente no Brasil, um acervo como o nosso, não só pela sua constituição física, mas também pelo seu simbolismo, a importância simbólica. E o Acontece no Rio fica por aqui. Você pode rever este e outros programas no site da Câmara. Acesse câmara.rj.gov.br. Até a próxima!